envolve a ordenança, eu comecei a meditar em como a gente pode trazer isso para nós, para a nossa aplicação. E como seria isso aplicado dentro da estrutura do nosso mestre Yeshua? E eu achei algumas coisas bem interessantes aqui, muito interessantes. Então, quando os irmãos encontrarem Marcos, capítulo 10, por favor, diga amém. 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 Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 35 em diante. Marcos 10, 35. Diz assim: Iacov, ou Tiago, e Yohanan, filho de Zavadai, ou Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Rabi, gostaríamos que nos fizesse um favor. Ele lhes disse: O que querem que eu faça por vocês? Eles responderam: Quando tiver em sua glória, deixe-nos sentar com você, um na sua direita e o outro na sua esquerda. E Yeshua, porém, disse: Não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber do copo que estou para beber? Ou ser imerso na imersão pela qual devo passar? E eles lhe disseram: Podemos. E Yeshua respondeu: O copo que eu estou bebendo, vocês beberão. E a imersão na qual estou sendo imerso, vocês também passarão por ela. Entretanto, sentar na minha direita ou na minha esquerda não pertence a mim conceder. Na verdade, esses lugares já foram preparados. Quando os outros 10 ouviram falar sobre isso, ficaram indignados com Iacov e Yohanan. Mas Yeshua os chamou e disse: Vocês sabem que entre os goim, as pessoas que devem governar se tornam tiranas e seus superiores se transformam em ditadores. Mas entre vocês, isso não pode acontecer. Ao contrário, quem quiser ser líder deve servir vocês. E quem quiser ser o primeiro de vocês deverá se tornar escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate por muitos. Eles chegaram a Jericó. Quando Yeshua e os Talmidim, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, um pedinte cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Yeshua de Nazaré, ele começou a gritar: Yeshua, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para ficar quieto, mas ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Yeshua parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Coragem, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua manta para o lado, ele se pôs em pé com um salto e foi até Yeshua. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Yeshua. O cego respondeu: Rabi, faça-me ver outra vez. E Yeshua lhe disse: Vá, sua fé, sua confiança o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Yeshua pelo caminho. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Beit Paguei e Beit Aniar, perto do Monte das Oliveiras, Yeshua enviou dois talmidim, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está à frente de vocês. Logo que entrarem nele, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém lhes perguntar para que vocês estão fazendo isso, digam-lhe. Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá.
Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão, e a desamarraram. Algumas pessoas que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês querem desamarrando esse jumentinho? Eles responderam, como Yeshua lhes tinha dito, e as pessoas os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Yeshua, puseram sobre ele seus mantos, e Yeshua montou nele. Muitas pessoas estenderam os mantos pelo caminho, outras espalharam ramos verdes que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: por favor, liberte-nos. Bendito é aquele que vem em nome de Adonai. Bendito é o rei vindouro de nosso pai Davi. Tu que estás nos altos céus, por favor, liberta-nos. E Yeshua entrou em Jerusalém e se dirigiu ao pátio do templo. Deu uma boa olhada em todo à sua volta. E como já era tarde, foi para Beit Aniá com os 12. No dia seguinte, quando voltaram a Beit Aniá, Yeshua teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava algo nela. Aproximou-se, encontrou apenas folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os talmidim, chegando a Jerusalém, Yeshua entrou no pátio do templo e começou a expulsar quem estava fazendo negócios ali, vendedores e clientes. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixaram ninguém carregar mercadoria pelo pátio do templo. Então, quando ele os ensinou, disse: não está escrito no Tanar? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os principais Kohanim e os mestres da Torá ouviram o que ele disse e começaram a procurar uma forma de matá-lo, porque temiam. Toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, quando os talmidins passaram, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro se lembrou e disse a Yeshua: Rabi, veja, a figueira que você amaldiçoou está seca. E Yeshua respondeu: tenham o tipo de confiança que procede de Deus. Sim, eu lhes digo que, se alguém não duvidar no coração, mas crer que acontecerá o que diz, e disser a este monte: atire-se no mar, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que pedirem em oração, confiem que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os pecados de vocês. Amém? Até aqui, para a gente fazer uma reflexão, né, na verdade, sobre isso aqui. E aí eu comecei a olhar sobre a figueira, e comecei sobre a oliveira, e comecei a indagar ao Eterno o que significava essas palavras de Yeshua e toda essa conexão com as pessoas e com os seus discípulos em relação à porção Tetzaveh. E a porção Tetzaveh, ela está carregada de ordenanças. E essas ordenanças só podem acontecer se nós estivermos preparados e se nós estivermos dentro de um crivo que verdadeiramente nos dá o direito ou nos permite receber essas coisas. A palavra tzavá, como eu disse no início, significa incumbência. E a palavra tetzaveh significa ordenança ou ordenação. E quando nós viemos para cá, nós vamos ver Yeshua ensinando os seus discípulos, ensinando os seus apóstolos a como agir em determinadas circunstâncias. E mostrando como o povo de Deus pode receber autoridade, ordenança espiritual
sobre certas coisas. Quando ele diz, se vocês não duvidarem, tiver fé no coração e pedirem com fé, o que vocês pedirem, de fato acontecerá. Creia que acontecerá, que aconteceu, ou que acontecerá, porque assim vos sucederá. E aí eu fui olhar a estrutura do porquê Deus tinha escolhido a oliveira. Primeiro ponto, a oliveira representa Israel. E a oliveira representa os goímos, nós que somos das nações, e que estamos nos restaurando. Tanto é que quando o profeta fala das duas oliveiras, ele está falando tanto da casa de Judá quanto da casa de Israel. E na casa de Israel se encontra a 13ª tribo, que é Efraim e Menaxe, que somos nós. E aí eu falei, Senhor, o que isso tem a ver conosco? E aí o Eterno disse para mim, ele trouxe para mim no meu coração, que ele escolhe a oliveira a despeito de qualquer outra árvore ou fruto, porque o derivado da oliveira não se mistura com nenhum outro tipo de líquido. O derivado da oliveira por si só, no meio de qualquer outro líquido, ele sempre vai se encolher ou fugir para um canto, porque ele não se mistura. Você pode mexer, daqui a pouco você vê que ele... Por quê? Porque o azeite é uma espécie de óleo. E é por isso que ele não se mistura. E aí Deus trouxe para mim que, para sermos discípulos de Mashiach, para sermos seu povo, para termos e recebermos as ordenações espirituais que ele tem para executar através de pessoas, através de mim, através de vocês, aqui na terra, no nosso bairro, na nossa cidade, em outros lugares do mundo, em outras pessoas, só é possível se nós não nos misturarmos. Se formos capazes de não nos misturar com outros tipos de religião, com outros tipos de adoração, com outros deuses, ou não formos confundidos com outros deuses. E quando houver a tentativa de diluir a nossa fé, nós estaremos firmes no nosso posto. Seremos inconfundíveis, porque o azeite ele é inconfundível. A cor dele é diferente do óleo de soja. A cor dele é diferente do óleo diesel. A cor dele é diferente dos outros óleos vegetais que existem. Ele é único e exclusivo. E aí, quando diz ali, porque você tem que tirar as primeiras gotas da azeitona e colocar para acender a menorá, eu fui fazer uma breve pesquisa e as primeiras gotas do azeite, da azeitona, da oliveira, né, da azeitona, ela sai de uma forma tão pura e o cheiro dela é tão diferente que ela é comparada à luz de Mashiach, à luz da alma humana. Por isso que quando Deus ele associa o seu povo à oliveira e ele associa o acendimento das luzes da menorá com o óleo da oliveira, é porque nós temos que ter em nós uma característica totalmente pura, totalmente santa e totalmente diferente e incorruptível de qualquer outro tipo de situação. Exemplo, nós temos visto aí várias igrejas comemorar, por exemplo, Carnagospel, é o carnaval dentro da igreja. É algo protestantizado, algo que está dentro das igrejas protestantes, e eles estão dizendo que usa isso para alcançar vidas, mas é algo impróprio. É como pegar Satanás, o diabo, e dizer, eu vou te batizar porque em nome de Jesus você está purificado. Não tem como fazer isso. Tem coisa que não podemos nos misturar. Temos que manter santo. Alguns vão dizer, Purim é o carnaval judeu. Não, Purim é uma festa bíblica que está ordenada para todos os povos, de todas as nações, e os judeus em todo lugar da diáspora, e que nós temos que comemorar isso anualmente, como algo que deve ser feito todo ano, para que nós possamos lembrar que a linhagem de Yeshua foi mantida viva, e que o povo de Deus, a tribo de Judá, só foi possível ter uma sobrevida através do subjugamento de outras pessoas. Então, comemorar Purim não é comemorar carnaval. Ah, mas vocês usam máscaras e tal, isso não tem nada a ver. Tem um simbolismo por trás disso. Então,
É diferente a nossa igreja que comemora Purim para uma igreja que comemora Carna Gospel, Mica Gospel. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem ordenação nenhuma dentro da palavra de Deus para isso. Então, nós estaremos sendo como o azeite que sai da oliveira. É algo que não se mistura, é algo que tem um cheiro diferente, tem um repouso diferente, ou você acha que a nossa sorte, a palavra pur significa sorte, purim, sortes. Então, na noite de anteontem, nossas sortes foram reescritas pelo nosso Deus. E isso nos faz diferentes. Só recebeu essa bênção quem realmente está dentro dessa visão. Não tem como você receber essa bênção se você está dentro de um local onde você comemora, por exemplo, outro tipo de comemoração a outros deuses pagãos, por exemplo. Quando a gente vem para dentro da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus, e vê que quando nós queremos ser revestidos de autoridade, nós temos que ser o mais humilde, temos que ser o mais simples dentro da congregação. Nós não podemos achar que que podemos criar o alter ego de um irmão para o outro. Porque eu ajudo mais o pastor, porque eu estou mais próximo do pastor. É porque eu trabalho mais na congregação, ou porque eu dou o dízimo maior, ou eu dou oferta alçada a cada 2 meses, ou, enfim, qualquer coisa dessas, tá, irmão? Porque eu sou mais letrado, porque eu tenho mais curso, porque eu formei em tantas escolas e faculdades e escolas teológicas. Isso não faz nem eu e nem nenhum de nós maior do que o outro. Isso vai nos tornar puro, com um cheiro agradável. Tão puro que seremos comparados com as 3 gotas que saía primeiro da azeitona. Então veja como isso é. As 3 primeiras gotas que corria era tirada, recolhida para montar o azeite que ia acender a luz da menorá. Os outros óleos que vinham depois disso era usado para a unção, usado para o perfume, para o incensário, mas as 3 primeiras gotas eram recolhidas e colocadas junto, e aí limpava-se a prensa e colocava novas azeitonas e prensava elas e recolhia de novo as 3 primeiras gotas e ia juntando, porque o cheiro, o aroma era diferente. Ou seja, quando nós olhamos para Tetzaveh, que é ordenança, nós vamos entender que até a forma de nós adorarmos, ela tem que cumprir um script, digamos assim. Uma forma que agrada ao Eterno. Não dá para adorar a Deus de qualquer jeito. Não dá para fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. E achar, muita gente vai dizer, Deus olha o coração, pastor. Deus olha o coração. Mas tudo o que você faz fora disso determina quem você é. Diz quem você é. O tipo de comida que você come, o tipo de vestimenta que você veste, o tipo de palavreado que você tem, o tipo de música que você ouve, o tipo de lugares que você frequenta, o tipo de pessoas que você associa, vai dizer sobre você quem você é. Se você é o óleo puro, aquelas 3 gotas, ou se você é qualquer outro tipo de óleo. E para nós sermos considerados o óleo da oliveira, nós precisamos estar debaixo de certas ordenanças. Inclusive essa, como eu mencionei, as festividades que são pagãs, que são mundanas, nós que somos crentes, não julgamos ninguém lá fora que comemora. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento que nós temos. Mas nós que temos o conhecimento, nós temos que saber nos posicionar. E dizer, irmão, o querido, amigo, enfim, parente, eu não participo mais, porque eu tenho um outro entendimento sobre ela. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar te julgando, mas eu não posso mais. Não, mas toma aqui um alimento, toma aqui, isso aqui um pratinho, um doce. Não, muito obrigado. Eu prefiro esclarecer para você. Se for te incomodar, eu posso até pegar, mas você já sabe que eu não vou participar desse prato. Então é melhor eu te explicar, eu dizer quais são minhas convicções, qual é o meu posicionamento, a minha postura, para que você não fique constrangido das próximas vezes e também não sinta que, como se eu não desse interesse para aquilo que você fez com tanto carinho, porque eu sei que tem um carinho enorme, você fez com muito cuidado, com muito zelo.
Então, isso vai determinar se realmente nós estamos incumbidos do Evangelho de Cristo ou se nós estamos vagueando, apenas brincando de ser crente. Savá significa incumbir. Então, estamos sendo incumbidos. Não procuremos ser os primeiros, não procuremos ser os mais destacados, não procuremos ser os que quer preferência, porque Tiago e João procuraram isso. Veja o que Jesus disse para eles. Vocês vão passar o cálice que eu passei, vocês vão passar pela imersão que eu passei, mas sobre estar à minha direita e à minha esquerda, não pertence a mim. Esses lugares já foram determinados por Adonai. Então, isso mostra que o nosso bom trabalho na fé não pode nos levar para um lugar que nos distancie da santidade, que nos faz diferentes, ou que achemos que somos preferenciais. A essência interior de um servo de Deus é pura todo o tempo. Só é uma má inclinação, ou só manifesta essa má inclinação que nos impede de servir a Deus, uma vez que uma camada exterior, ou uma quelipá, uma casca, né, ela realmente ela é mantida ou criada sobre nós. Se nós retiramos as cascas, se nós retiramos as quelipotes, nós realmente enxergamos. E aí nós desenvolvemos com precisão e com amor, com a expressão externa, a nossa natureza e a nossa santidade que vem do nosso Deus. Nós olhamos que todos os líquidos, quando misturados, eles mesclam entre si. Eles fazem uma mistura homogênea, mas o óleo é uma exceção, não se mistura, mantendo-se separados. Assim também o povo de Deus, o povo que diz que tem Yeshua como seu Senhor e tem Yahvé como seu Deus, o único povo na história que não pode se misturar com outros. E quando isso começa a acontecer, irmãos, nós vamos entender que está acontecendo uma mistura entre santidade e paganismo, e aí vira trefar, vira inapropriado. A Bíblia diz, não come certo tipo de alimento, mas aí quando você está lá no meio do goi, você fala, não, estou no meio do goi. O goi não vai entender se eu falar que eu não posso comer, ele vai estranhar. Não, senhor. Não, senhor. Se você está uma semana, se você está um mês, se você está 3 meses, 5 meses, e você não se posicionou definitivamente, vamos compreender que ainda vai ter uma estranheza. Mas se você tomou postura, se você assumiu a sua identidade, as pessoas já vão saber que você não pode comer certo tipo de alimento. Que você entendeu o princípio e você fala, não, isso eu não posso comer. Ah, mas por quê? Eu te explico isso em outra hora. Porque a palavra de Deus vai me instruir a não comer esse tipo de alimento. Porque existe uma regência por trás disso aí. Aí tem aqueles que vai querer questionar, mas por quê? Por quê? O animal é inocente, o animal não raciocina. E aí tem umas técnicas que eu costumo usar quando as pessoas insistem assim comigo, sabe, irmãos? Ah, mas por que você não come carne de porco? É a carne mais gostosa que tem. Hoje os porcos são criados mais limpos do que o boi. Aí eu falo assim, mas se você soltar um porco, colocar ali um saco de lixo e soltar uma vaca, quem vai lá no saco de lixo? O porco. Os dois não são irracionais? Mas por que o porco vai lá e o boi não vai? O boi vai procurar o capim. Se você colocar ali um dejeto humano e colocar ali uma colher de mel ou uma flor, a mosca vai querer correr lá no dejeto humano. Mas a abelha nunca vai lá no dejeto humano. Ela vai direto na flor ou na colher que tem o mel. Por quê? Sendo que eles são irracionais. Existe uma regência de pureza e uma regência de coisas impuras. Então, nós identificamos isso. E por isso, nós entendemos que não podemos comer certo tipo de alimento. E aonde tem carne de porco, eu evito comer. Aonde tem camarão, eu evito comer. Aonde tem polvo, lula, aonde tem essas coisas que são faxineiros do oceano, eu evito comer. Eu não como mortadela, eu não como presunto, eu não como salaminho. Eu já gostei muito, mas hoje eu entendi. Então, por isso eu não como mais. Mas eu posso te explicar isso com mais profundidade se você tiver interesse. Eu posso vir na sua casa, tomar um café e a gente conversa sobre isso. São formas
que a gente tem para não deixar as pessoas enganadas. E para não ficarmos presos e amarrados debaixo de circunstâncias que as pessoas criam, dificultando assim o nosso bom testemunho. A mitzvah de acender a menorá era tão grande que Deus proclamou: a luz da menorá é mais preciosa para mim do que a luz do sol e da lua. Então veja como isso é importante. A luz da menorá está associada com Yeshua. A menorá é Yeshua. Ela representa a haste central é Yeshua. E as hastes ao lado são os espíritos de Adonai que está revestindo Yeshua. Então, quando nós colocamos a menorá, como nós temos aqui na nossa congregação, que os irmãos bem sabem dela, ela tem um significado e um simbolismo, tá? Essa haste central representa Yeshua. Hoje nós temos uma que não dá para acender as luzes aqui porque ela é de PVC. Mas quanto antes o Eterno nos dá condição para isso, nós vamos ter uma aqui de metal, onde a gente possa acender as luzes nelas. Porque é importante. Porque o Eterno dá realmente crédito para isso. Sabe? E a gente precisa entender essas coisas. Quando nós entendemos que precisamos tirar de nós as primeiras gotas e doar para acender a menorá de Yeshua em nós, então, pela manhã, nós tiraremos os primeiros minutos para orar, para agradecer a Adonai e para fazer a bênção da manhã, para fazer a recitação do Shema Israel, como forma de nos doar, como as primícias para o nosso Deus. As primeiras gotas. E isso realmente traz algo muito mais excelente. Porque essas gotas são mesmo representadas como a luz de Mashiach na alma humana. Como diz lá no livro de 1 Pedro. E nós precisamos compreender esses significados e esse simbolismo para não nos perdermos na santidade. Quando nós seguimos assim, irmãos, nós vemos que nós ganhamos poder e autoridade. Como Jesus disse aqui, ó. Alguns estão enfermos e vão precisar de mim e de você para alcançar a cura. E se nós não estivermos prontos, se nós não estivermos comissionados para isso, pastor, eu me sinto inseguro de pregar para uma pessoa, de parar alguém, um amigo, e tentar falar para ela, olha, você já ouviu falar das boas novas? Você já ouviu falar de Yeshua? Já ouviu falar da salvação, da redenção da alma humana? Pois é. Deixa eu te falar um minutinho. Você tem uns minutos? Deixa eu te falar. Se eu tenho essa dificuldade, se eu tenho essas barreiras, eu tenho que trabalhar para que elas sejam derrubadas, como cascas que nos prendem, que nos traz medo de falar da palavra de Deus, entende? E nós precisamos entender isso, porque Jesus fez isso. Quando aquele homem viu Yeshua, ele falou, Yeshua, filho de Davi, tem compaixão de mim. Yeshua, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos de Jesus falaram, fica quieto, cala a boca, ele não está nem ouvindo. Ele parou e ele falou assim, não, opa, traz ele aqui. O que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero enxergar outra vez. E aí, Yeshua disse, a tua fé te curou. A tua fé te curou. E nós precisamos olhar para isso, irmãos. Precisamos entender isso. Precisamos entender que Yeshua é aquele que nos liberta. Ele é o bendito que vem em nome de Adonai. É ele que tem sob sua autoridade o poder de anular o efeito de qualquer doença, o efeito de qualquer problema, o efeito de qualquer enfermidade, o efeito de qualquer ataque espiritual, o efeito de qualquer desânimo. Se eu e você verdadeiramente nos colocar debaixo da ordenança dele, debaixo da tetzavê dele, e a tetzavê de Mashiach é qual? Se você é minha ovelha, você ouve a minha voz e segue-me. Ele disse, apanha o teu madeiro, a tua estaca de tortura, a tua cruz e segue-me continuamente. Se você quer vir depois de mim, você tem que carregar o seu fardo. Coragem. Eu tive tribulações e vocês também terão. Eu fui ridicularizado e vocês também serão. Eu fui humilhado, exposto e vocês também serão. Mas no final das contas eu fui glorificado. E vocês também serão. Então,
Essa porção, Tetzaveh, ordenança, ela nos incumbe de ter uma personalidade espiritual forte. Ela nos incumbe de estar debaixo da ordenança do Senhor Jesus. E ele diz: ide pelo mundo e pregai as boas novas. Fazei discípulos de todas as pessoas. Dentro da estrutura judaica, os sábios de Israel vai dizer que esse livro de Mateus, capítulo 28, aonde Jesus diz: ide, pregai o evangelho por todo o mundo, a palavra ali por todo mundo é em qualquer lugar. Ide e pregai o evangelho em qualquer ou em todo lugar. Eu estou na fila do pão na padaria. Eu tenho uma chance. O que eu faço? Eu prego as boas novas. Eu estou no hospital. Eu tenho uma chance. Eu prego as boas novas. Eu estou no estacionamento do mercado. Eu tenho uma chance. Eu prego as boas novas. Eu falo da minha fé. Eu falo do meu posicionamento. Eu estou visitando um familiar. Eu prego as boas novas. Eu falo com autoridade. Em todo lugar. Pelo mundo, por todo o mundo. É em todo lugar. Em todo lugar. Você está no almoço de família. É uma oportunidade de você falar de Deus. Você está na reunião da escola do seu filho. É uma oportunidade. Estou no meio dos meus amigos, dos meus colegas. É uma oportunidade. Estou com o meu vizinho no portão. É uma oportunidade. Então, quando ele diz, ide e pregai o evangelho por todos os cantos, é todos os lugares. Não necessariamente por todo mundo, porque muitas das vezes, né, pode ser que nós vamos lá para a Suíça, lá para algum lugar pregar, mas, por enquanto, o nosso mundo é exatamente o nosso bairro e nossa cidade. Então, Tetzaveh, ela nos traz uma ordenança, uma incumbência de ter uma característica de santidade. De nos vestir como manda o figurino na presença de Adonai. A gente viu isso lá com Arão. Arão tem que se banhar, se lavar, tem que vestir a sunga, tem que estar assim, assado, porque se ele tiver de uma forma que não me agrada, e dentro, em cima do teu coração, tem que estar o urim e o tumim, as palavras da verdade. E isso, irmãos, nós precisamos praticar em nós, para que a gente tenha lealdade, transparência e harmonia, para entendermos que, como a oliveira escolhida, o nosso óleo tem que verter com pureza e santidade. Para que, quando for aceso o fogo em nós, o fogo do Espírito, o nosso azeite queime com um cheiro repousante e agradável ao nosso Deus. Porque não adianta fazermos de qualquer jeito. Não adianta fazermos de qualquer maneira. Não adianta. E aí nós vamos entender aqui, quando Yeshua chega em Jerusalém, para ele entrar, e as pessoas realmente estão sob a incumbência dele. Ele disse, vá na rua tal, você vai encontrar um jumentinho, filho de uma jumenta amarrado lá no portão, desamarra ele e traz para mim. Se alguém perguntar, fala, o rabi precisa, o mestre precisa dele. E as pessoas entenderão. E eles cumpriram. É dito aqui, a palavra diz, e eles cumpriram exatamente o que Yeshua disse. Então, tzavá, que é incumbência, é quando você incumbe alguém. Pastor Silvio, eu estou te incumbindo de cuidar de tal coisa na congregação. Ou como esposa, estou te incumbindo de cuidar das finanças de casa, estou te incumbindo de cuidar de tal área nas coisas de casa, de cuidar dos planos de saúde, de cuidar da alimentação, da compra, é uma incumbência. Então, nós precisamos entender isso. Dentro do matrimônio, a gente vai ver Tetzaveh manifesta de que forma? O esposo tem que ser aquele que trabalha e, nas suas condições, possibilidades, prover para sua casa. Prover tanto mantimento material quanto espiritual, emocional, equilíbrio, segurança, Tetzaveh. Ou tzavá, a incumbência debaixo da ordenança. Deus nos ordena e nós cumprimos. O mundo vai dizer, mas olha, aqui na minha casa, assim, o homem da minha casa é a mulher, é assim, assado, eu troco com ela. Amém, amém. É bom para você? Amém. Nós temos que cumprir o que a palavra de Deus diz. Que o homem seja amoroso, ame a sua esposa, honre seu casamento, que o seu leito conjugal seja imaculado,
que ele seja um bom provedor, não dado a algazarras, a más conversações, conversas tolas, para que verdadeiramente ele tenha aquilo que ele aspira, o presbitério, o diaconato, que seja realmente dado a ele, ordenança e incumbência. Tem de saber, é ordenança e incumbência. Deus ordenou a Moisés e disse, você, aí incumbiu, ordenei, você tem que falar, tem que pegar seu irmão e pegar os filhos dele. A incumbência. Vai ter que mandar fazer roupa para eles, a roupa de Arão é assim, assim, assado, desce dessa cor, com fio de ouro, com isso, com aquilo outro, turbante tem que ser assim, assim, assado, tem que fazer exatamente desse jeito. Aí a pergunta que eu fiz foi, como que eles encontraram tudo isso no deserto? Como que eles encontraram os melhores tecelões? Os melhores artífices para mexer no ouro e na prata, nas joias. Veja que Adonai preparou tudo na saída do Egito. O povo do Egito vai te dar ouro, prata, joias, vai te dar tudo. E vai falar para vocês, vai embora rápido. E vocês, lá ele falou, agora eu vou usar tudo que vocês ganharam. Tudo que vocês trouxeram. Vai ser 30 quilos de ouro para fazer a menorá. Vai ser assim, assim, assado. Agora, me diz uma coisa, onde eles acharam azeitona? Para eles poder moer a azeitona e tirar as primeiras gotas e separar para a menorá e as outras fazer para o óleo da unção, para o perfume aromático, para o incenso. Onde? Então, o Eterno providencia muita coisa, irmãos, na nossa história. Ele providencia onde às vezes a gente acha impossível. Mas quando ele providencia, nós temos que fazer o melhor para ele. Porque foi isso que o povo fez. Tirou o melhor, fez o melhor para que Adonai pudesse apresentar a eles. Nós precisamos fazer o nosso melhor. É paulatino isso, tá, irmãos? A gente compreende que é paulatino, né? Ninguém muda de um dia para o outro e já pronto. Eu sou um restaurado, eu já... Não, a gente sabe que demora um tempo, algumas coisas demoram, outras coisas são difíceis para a gente ir ajustando, mas o nosso interesse, a nossa busca e prestar atenção na palavra vai nos trazer exatamente isso. E não achar que fazer isso vai nos dar algum direito a mais do que o nosso irmão. Né? Você vê que Tiago e João achou isso, né? Senhor, então. Aí quando os outros ouviram, eles ficaram furiosos, incomodados. Peraí, mas vocês estão achando que vocês são melhor que nós? Peraí, mas vocês querem a direita e a esquerda do mestre? E, né? Como é isso? Então nós temos que fazer por amor. A incumbência vem e a gente tem que fazer. Eu digo assim, irmãos, que eu amo a obra. E eu amo a obra incondicionalmente. E eu trabalho para Deus incondicionalmente. Entende? Dentro das minhas possibilidades. Tá? Muitas pessoas vieram a mim, me dando toques, falando coisas, dizendo para mim que eu tinha que fazer, que eu tinha que mudar, que eu tinha que mudar minha pregação, que eu tinha que mudar meu jeito de falar, que eu tinha que integrar algumas coisas, porque eu não fazia e muitas das vezes a obra não poderia não crescer. E são pessoas que eu considero mais importantes, com uma excelência maior que a minha, então eu tenho que ouvir. A gente não ouve quem a gente acha que é menino, tem espírito de meninice, mas a gente ouve aqueles que a gente acha que são realmente maiores que nós, mais elevados que nós. Então hoje nós estamos trabalhando isso também. Nós estamos colocando, inserindo coisas para que verdadeiramente a gente possa crescer. Senão a gente vai ficar aqui e vamos lutar, e lutar, e lutar, e lutar. Como eu digo, nesse lugar o Eterno tem feito obras. Daqui a pouco a gente precisa mudar para um lugar. Mas enquanto aqui não está cheio, não suporta outro lugar, como que a gente vai fazer para a gente ir para outro lugar? A gente primeiro tem que chamar pessoas para cá. Tem que trazer pessoas para cá. Incumbência. Quando eu falo para os irmãos, convida uma pessoa e vem presencial no Shabbat. Vem junto com a pessoa. Vamos amanhã no Shabbat lá na minha congregação? Vamos lá. Com certeza você vai gostar muito. Você vai ver algo diferente na nossa congregação. Entende? Aí vai explicando, vai falando. Quando chegar aqui, a pessoa está mais ou menos inteirada. Aí, quando ela vê como nós executamos o nosso serviço congregacional, quem sabe ela tem um despertar diferente. A palavra explicada, ela vai falar, puxa vida, eu nunca tinha pensado na palavra desse jeito.
eu vou começar. Aí você volta para casa com ele ou com ela e fala, sabia que a nossa congregação tem um curso bíblico? Sabia que a nossa congregação tem um preparo? Você não gostaria de repente, fazer o curso bíblico? Independente, não é para você virar um crente. É para você aprender sobre a palavra de Deus. Essa decisão de se vai virar ou não é depois que você realmente for convertido, entender isso. O que você acha? Aí às vezes a pessoa fala, ó, não dá lugar para dúvida. Porque se a dúvida tomar você, você deixa de alcançar um crescimento extraordinário que eu sei que você vai alcançar por causa da dúvida. Aí você cativa aquela pessoa. Aí vai ter uma santa convocação, uma festividade. Pastor Márcio, a pastora Silvia, posso trazer um amigo, posso trazer um familiar, nunca veio, vai vir pela primeira vez, vai vir um, vai vir dois, vai vir três, porque a gente tem que programar tudo, mas o intuito é trazer pessoas. E a pessoa vem e se impacta. Incumbência. Incumbência. Aí a pessoa vê que você também está engajado. Você também faz parte. Você faz parte desse grupo aqui. Puxa, que legal. Aí a pessoa vê você participando, conversando, a pessoa começa. E daí a pouco vê você inteirando mais e mais, a pessoa também vai querer crescer. E aí vai querer aproximar de nós. E isso a gente tem que fazer, irmãos. A nossa incumbência, essa porção ter de saber, ela vem nos falar que nós precisamos intensificar a nossa evangelização. É isso que eu entendi de Deus. Nós precisamos intensificar a nossa evangelização. Tirar um dia da semana para a gente fazer uma pequena evangelização, sabe? Com panfletinhos ou com uma camiseta. Posso orar por você? E a gente vai no shopping, a gente vai, sabe assim, numa praça, e a gente começa a falar. A pessoa fala, você é de que ministério? Então, ó, tá vendo aqui nas minhas costas, sou do Ministério Congregação Messiânica Caminho do Rei. É uma congregação restaurada. O que é uma congregação restaurada? Aí você vai dizer, ó, é a congregação que sabe os nomes dos discípulos e apóstolos no hebraico. Ela sabe trazer explicação sobre certos textos que muitas das vezes ficam incômodo dentro das igrejas tradicionais, que às vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue compreender. A gente entende que quando somos restaurados, nós não vê a Bíblia como Velho e Novo Testamento. A gente vê a Bíblia como a Torá de Deus dada para o povo de Israel, a interpretação dessa Torá pelos profetas e pelo Senhor Jesus e seus discípulos, que é o que nós chamamos de Novo Testamento. Olha que legal. Sabia que a Bíblia tem leituras que são feitas por porções e cada uma delas tem uma especificidade muito grande? Então você começa a movimentar. E esse evangelho, irmãos, não é você sair. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui, nada contra, tá, irmãos? Porque as testemunhas de Jeová saem de manhã, bate de porta em porta, tal. Não, nós não vamos fazer esse tipo de trabalho. Mas a nossa evangelização também é na rua. Então, como eu disse, a gente pode estar todo mundo com a camisa da congregação. Posso orar por você? Gostaria de ouvir uma palavra? Aí a pessoa vem, você fica lá parado, a pessoa vem, eu gostaria de dar uma palavra. Você fala, deixa eu ler para você o Salmo 40, aí às vezes a pessoa está lá no buraco, no lodo. Aí a pessoa levanta. Aí você fala, posso contar um testemunho para você? Posso. Pode. Olha, sabia que em 2000 e tanto, em 1900 e tanto, minha vida foi assim, passou por isso e tal, mas Deus me restaurou e hoje eu estou aqui? Olha como é forma de evangelizar, sem ser necessariamente como outros de outras congregações fazem, e a gente não precisa fazer exatamente igual eles para dizer que é evangelização na rua. Entende, irmãos? Então, ter de saber, ordenança. Jesus nos ordenou, ou não? Mateus 28. Fala o quê? Ide, fazer discípulos. É uma ordenança. Tzavá, ordenança. Incumbência. Tem que pregar. Por quê? Porque aí as pessoas se restauram. Aí as pessoas se renovam, as pessoas se libertam. Puxa vida, eu sou de uma igreja e tal, mas algo me incomodou. Tá? Vai lá visitar a nossa congregação, irmão. Visita a nossa congregação, quem sabe Deus fala com você lá. Não necessariamente você precisa ser da nossa igreja. Vai lá visitar. Aí a pessoa vem, gosta, e vem mais uma vez, gosta. Vem mais... Irmão, achei maravilhoso.
a forma que traz a palavra. Puxa vida, como é que eu faço? Tem que conversar com o pastor. Ó, então, você tem que ir lá pedir a bênção na sua congregação, falar que você realmente visitou outra igreja e que você sentiu tocado pelo poder de Deus e que você agora quer frequentar esse lugar. Então, você foi lá pedir sua bênção. Nada contra, mas pediu sua bênção. A incumbência. Tetzavé, ordenança. Tzavá, incumbência. E Yeshua nos deu uma incumbência e o nosso Deus nos deu uma ordenança. Guardai os mandamentos, guardai Torá, praticai Torá. E Yeshua disse, ide pelo mundo, pregai essa Torá, pregai essa Torá, pregai essa Torá, pregai essa Torá. Sede a luz da terra, sede a luz do mundo e o sal da terra. Ora, como eu disse, para o povo de Israel antigo, as 3 primeiras gotas que saíram era tão pura que a ela era atribuída o mesmo efeito da luz da alma humana, que é Yeshua. Então, imagina o trabalho que nós podemos fazer. Deus dá importância para isso. Nós precisamos fazer isso. Então, tenha dentro do coração de vocês exatamente isso. Tenho que obedecer, eu tenho que estar debaixo de uma ordenança. Esse pastoreio é uma ordenança. E dele sai uma incumbência que nós precisamos fazer. Precisamos melhorar isso, precisamos melhorar aquilo. E a gente vai lutando, e a gente vai fazendo. E vai crescendo na graça e no conhecimento. E quando vê, a gente realmente está fazendo tudo aquilo que agrada ao Eterno. De uma forma muito mais limpa, muito mais pura. E a gente começa a ver a manifestação da palavra e do poder de Deus na nossa vida. Ele disse, creia sem duvidar, porque assim acontecerá. Se você está em um processo, vai fazer algo, tem um projeto, está empreendendo em alguma coisa, em uma viagem, em um serviço, em uma entrevista, em uma mudança de cidade, o Eterno manda dizer, faça crendo que já está selado no céu, porque se você fizer com fé, assim será. Sem sombra de dúvidas. O Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate por muitos. Se a gente for ver alguns grandes homens aí para a gente terminar, eles não sabiam qual era o caminho da vida, eles não eram o caminho, eles não sabiam qual era o propósito da vida, eles só buscavam fazer algo bom. Aí a gente pode mencionar aqui, ó, Mahatma Krishna e outros e outros e outros que não sabiam o propósito da vida, não sabiam o caminho para a vida eterna e não sabiam se o que eles falavam era verdade, absoluta ou não. Mas o Senhor Yeshua veio dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega na eternidade, o Pai, se não for através de mim. Então, diferente de todos, nós temos um grande líder, temos um grande mestre que nos ensinou o caminho, nos ensinou como caminhar em verdade e nos ensinou como caminhar em verdade para a vida. E esse é o tipo de galardão que nós recebemos quando nós obedecemos Tetzavé, ordenanças e incumbência. Ordenança tem cobertura, tá, irmãos? Então, vocês têm cobertura nessa congregação. Eu sou a cobertura de vocês abaixo de Yeshua. E Yeshua é a minha cobertura e, obviamente, a cobertura de todos nós. Yahvé é a cobertura de Yeshua e de todos os nós juntos. Mas existe uma hierarquia, existe um ponto de conexão. Entende? O nosso Deus não vai questionar aquilo que Yeshua faz. Assim como também Yeshua não vai questionar aquilo que um pastor faz, se ele está dentro da Torá de Deus. E aí vocês também têm que estar debaixo dessa cobertura. Para saber que realmente estão protegidos, estão resguardados, tem zelo pela vida de vocês. Entende? E isso é algo que o Eterno deixa bem claro aqui na porção Tetzavé. Então pegamos hoje a porção Tetzavé nesta noite e colocamos como cobertura.
e entendamos que ser o menor, ser o servidor, vai automaticamente nos dar, na presença de Adonai, o nosso lugar de mérito. E não busquemos isso como uma forma de ego. Eu quero ser assim, ou eu vou ser assado. Não. Que nós realmente entendamos que, se obedecermos, vamos ser colocados no lugar que o Eterno tem preparado para nós. Sejamos aquelas primeiras gotas puras que saem da azeitona para a luz, para o candelabro, acender a luz do candelabro que é Machia. Que a luz de Machia acenda em você pelas gotas de azeite que você verte. O azeite representa unção, cobertura, representa estar limpos e lavados. Então, que verdadeiramente essa palavra fique guardada e cale no teu coração. Estamos debaixo ainda da regência de Purim, então a nossa sorte está em mudança. O Eterno está mudando e nos dando a chave para isso. Que nós tenhamos ordenança, cobertura e incumbência e cumpramos ela, porque nossa sorte está sendo mudada. E quanto mais obedientes formos, mais nós teremos a nossa sorte mudada para melhor. Com mais testemunho, com mais graça e com mais misericórdia do nosso Deus. Restauração já, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé? Orarmos ao nosso Deus, entregarmos para Ele essa oportunidade que Ele nos deu nesta noite. Amém? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Avinu Malkeinu, queremos chegar na Tua presença, Senhor, para agradecer por este dom que o Senhor nos deu de lermos e entendermos as interpretações da Tua palavra. Ela vem em níveis diferentes. No primeiro nível vem literal, no outro vem moral, comparativo e espiritual, nos dando assim chaves para abrir portas, para acessarmos lugares que nos leva para um lugar cada vez mais santo, se assim buscarmos. Que o Senhor faça com que essa regência de Tetzaveh, Tzavá, recaia sobre cada um dos teus servos que está aqui essa noite, para que nós possamos reconhecer a ordenança sobre nós, obedecer quando nos for ordenado algo, assim como o Senhor fez no passado, o Senhor continua manifestando hoje. Basta que nós sejamos obedientes, menos questionadores, menos pessoas que têm ponto de vista contra a tua própria palavra. Às vezes o Senhor nos dá uma ordenança e nós ainda achamos que temos o direito de ponto de vista. Retire de nós essa servidura das nações, Pai. Mas nos cubra com a tua roupa da paz, com a tua tenda de santidade. Nos faça crescer nessa graça, compreendendo isso. O que tiver que mudar, Pai, o Senhor nos dê força para mudar. O que tiver que jogar fora, o que tiver que ser transformado, que o Senhor nos dê força para sentirmos o momento e a hora de nos colocar nessa transformação. E esse momento e essa hora é agora, é a partir de hoje. Nos ajude a obedecer às incumbências que são colocadas a nós. Uns para limpar uma coisa, outros para varrer a tua casa, outros para ajudar em outras coisas, outros para trazer a tua palavra, para trazer algo para a congregação. Senhor, que nós sejamos obedientes à tua palavra e à tua direção. Não é nada para mim, Deus. Eu sempre digo, eu não ganho nada. Quando eu digo para alguém que é adulto, que já é dono de si, que tem que mudar algo e fazer algo para agradar ao Senhor. Eu não ganho nada com isso. Não aumenta um dia de vida, não aumenta nada na minha conta, não dá mais saúde para mim. Nada, é por amor à tua obra, mas por obediência ao teu mandamento. Assim como eu tenho feito, o Senhor muitas das vezes me usa para ordenar, exortar os teus servos que também estão aqui, para fazer o mesmo, para aceitar as mudanças, a transformação, para que o Senhor verdadeiramente traga algo grande e maior na vida de cada um de nós. Cada um ao seu tamanho, cada um à sua forma, porém sempre com obras extraordinárias. Visita os teus servos nesta noite, Pai, e traga para nós testemunho para essa igreja.
para que nós possamos nos alegrar com os testemunhos que vêm. Uma libertação, uma transformação, uma bênção, um pedido para a oração, para que verdadeiramente nos fortaleçamos na fé. Congregar juntos, Pai, estar juntos, conversar, abraçar, isso fortalece a nossa fé e nos ajuda a caminhar nos momentos difíceis, porque o mundo jaz no maligno e ele tem muitos laços para pegar o teu povo. Mas o Senhor nos livre do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos açoites que voam de dia, das setas malignas que rondam na escuridão. Nos ajude, Pai. Coloque seus santos anjos para acampar ao nosso lado, para nos dar força e resiliência espiritual. Nosso foco é a vida eterna, é o Olam Rabá, é o nosso mestre Yeshua. Então nos ajude a ser obedientes a teus mandamentos e preceitos e obedecer às incumbências que foram nos dadas. Tudo que nós te pedimos, Pai, não é mérito nosso. Por isso eu peço que essa regência esteja com cada um dos teus servos aqui até o final desta semana, até o próximo Shabat, para que nós possamos glorificar o teu nome juntos novamente aqui. Os teus servos que estão saindo em viagem, Senhor, que o Senhor possa protegê-los e guardá-los. Eles vão estar lá longe, do outro lado do mundo, mas o Senhor guarde eles lá, dê comunhão para eles lá, contentamento. Mostre para eles que eles vão estar debaixo de oração, debaixo de intercessão, para que seja tudo segundo a tua vontade e que tudo ocorra com decência e ordem, para a glória do teu santo nome, hoje e sempre. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Eterno e vamos louvar ao Eterno. Deus vivo pra ti, nos tirou da escuridão, brilhou a sua luz. Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti. Correremos com paixão pelo teu nome, livres de todas as cadeias estou. O nosso Deus é imutável, seu poder é inabalável. Correremos pra ti, Senhor. Somos a geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti, nos tirou da escuridão, brilhou a sua luz, Deus vivo pra ti. Vamos, igreja, nas palmas, com paixão pelo teu nome, livres de todas as cadeias estamos. O nosso Deus é imutável, seu poder é inabalável. Correremos pra ti, Senhor. Somos a geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti.
nos tirou da escuridão, brilhou a sua luz. Deus vivo pra ti. O nosso Deus é imutável, seu poder é inabalável. O nosso Deus é imutável, seu poder é inabalável. O nosso Deus é imutável, seu poder é inabalável. Correremos pra ti, Senhor. Somos a geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti. Nos tirou da escuridão, brilhou a sua luz. Deus vivo pra ti, vivo pra ti. Correremos por ti, Senhor. Não há outro, não há outro. Vamos, irmã Ivênia. Aleluia! Glória a Deus. Se você sentiu essa presença, dá um glória aí no seu lugar. Glória a Deus. Se você sentiu isso, por favor, dê um glória. Glorifique a Deus aí onde você está. Porque verdadeiramente é sobre isso. Essa palavra de saber vai dizer que nós estamos sobre uma ordenança e uma incumbência porque somos escolhidos, geração eleita. Estamos sendo eleitos pelo próprio Deus, pelo nosso mestre Yeshua HaMashiach, para fazer essa obra, de acordo com a vontade do nosso Deus. Amém? Amém. Assim, então, estamos terminando o nosso serviço congregacional desta noite, de segunda-feira. Que os irmãos sintam-se abençoados por essa palavra, cobertos por essa cobertura, por essa ordenança. E que nós possamos estar debaixo da autoridade do nosso Deus. Tudo que formos fazer durante esses dias para frente, não esqueça de dar uma olhadinha lá na porção que vai falar sobre o Urim Tumim, vai falar sobre a essência do óleo, vai falar sobre a menorá, vai falar sobre a unção, sobre a escolha, a responsabilidade, determinação. E verdadeiramente o Eterno vai trazer algo surpreendente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Shalom. Shalom. Amém. Shalom. Amém, irmã Vânia. Deus abençoe. Dá um abraço no irmão Jaime por nós. Shalom, irmão Lincoln. Amém, irmã. Glória a Deus.